O que fazer quando as nossas forças acabam? Eu quero orar por você antes de nós começarmos a compartilhar a palavra dessa noite, amém? Eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Você que está aí na sua casa, na nossa comunidade online, seja onde for, no Brasil, pelo mundo. Eu queria que você fechasse os seus olhos e em sinceridade diante de Deus, falasse para Ele como você se encontra nesse momento. Como está a sua bateria espiritual, como está a sua bateria emocional. Você já entregou o final desse ano para Deus, já disse eu vou deixar para o ano que vem. Como você se encontra diante do Senhor, eu quero declarar que aquilo que você veio buscar da parte de Deus nesse dia, Ele tem para te entregar. Se há angústias no teu coração, preocupações, falta de esperança e confiança no Senhor, eu declaro sobre a sua vida, você vai sair daqui empoderado pelo Espírito Santo de Deus, a concluir projetos inacabados, a sonhar com as bênçãos do céu sobre você, sobre a sua casa, porque ainda não acabou. E o Senhor tem uma força especial para derramar sobre a tua vida. Se há no teu coração esse questionamento do que fazer, porque as forças já se foram, o Senhor derramará sobre você nessa noite um bálsamo, um descanso. Tudo aquilo que está pesado demais vai ser renovado dentro de você. Espírito Santo de Deus, eu uno a minha fé nessa noite com a fé dos meus irmãos. E os nossos olhos estão no Senhor. Nós estamos aqui reunidos como família, como corpo de Cristo. Onde alguns ainda têm a força, alguns ainda empolgados com o que o Senhor está fazendo. E aqueles que estão prostrados nessa noite. Estão clamando ao Senhor por misericórdia, por graça, por alguém que os levante pelo braço, alguém que dê suporte. E agora aqui unidos em família, nós pedimos por essa graça sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Eu peço para que o Senhor visite o coração de cada um. O Senhor sabe como se encontram cada um dos meus irmãos. O Senhor sabe como se encontra o meu coração. E cada um daqueles que estão acompanhando essa mensagem online agora. E nós sabemos que o Senhor é aquele que dá resposta. Nós sabemos que o Senhor é aquele que dá vitória. Então é ao Senhor que nós dirigimos agora o nosso olhar, o nosso clamor, a nossa esperança. Em nome de Jesus. Sairemos daqui diferente de como entramos. Não há ninguém que se encontre com o Senhor e saia da mesma forma. E é nessa fé que nesse momento nós nos apoderamos daquilo que o Senhor declara sobre as nossas vidas. E em fé dizemos amém e amém, em nome de Jesus. Amém? Você vai sair daqui diferente de como você entrou. Porque Deus é bom. Deus é bom. E sabe, querido, quando eu falo isso, sobre terminar o ano com as forças já se acabando, não é um julgamento, é real. É algo muito comum de acontecer com a gente, não é? Eu lembro de ter comentado, inclusive, com a minha célula, como vai chegando o final do ano, a gente já começa a pensar nos planos, projetos que vamos fazer, a nossa lista de metas, que já vamos começar a orar, a declarar ao Senhor, porque vai chegando o culto da virada, a gente já vai ficando cheio de fé, empolgado, e aí a gente se depara com a lista que a gente fez para virar para 2025. E a gente vê que muita coisa que a gente colocou lá, nem começamos, ou começamos e paramos no meio. Fomos ficando frustrados, fomos deixando para depois, foi dando muito trabalho. E aí, a gente até dá uma desanimada de sonhar para o próximo ano. Tem coisa que a gente olha ali na lista e fala, se bem que até daria tempo de orar, de declarar, de pegar uma força final para concluir esse projeto. Aí a gente para e fala, sabe o que é? Vamos deixar para 2026. Vamos deixar para 2026. Tem uma galera falando na internet, a partir de agora o que vocês me trouxerem, eu resolvo em janeiro. Porque entrou dezembro, então agora eu não quero saber mais nada. Não é assim? É normal, acontece. Mas eu quero dizer que por mais que seja normal lá para fora, para aqueles que não possuem o Espírito Santo dentro deles, para você e para mim, não é o que o Senhor tem para nós. Há uma graça especial que Ele quer derramar sobre nós esse final de ano, para nós concluirmos projetos, para nós irmos até o fim, para nós já começarmos 2026, não como quem não tem nada, uma planilha em branco sem saber de onde começar, mas como quem já está em movimento, construindo e virar o ano em chamas. É normal a gente começar os projetos em alta performance e às vezes vai chegando no final do projeto e performance é a última coisa que a gente está pensando, a gente só quer terminar.
Mas o Senhor tem para nós uma unção nova para esse final de ano. É o ano da nova unção, amém? E essa nova unção ainda não acabou. Não acabou ainda. Há algo novo que o Senhor ainda pode derramar sobre a sua vida agora, nesse mês. Para esse projeto que você já está desacreditado. Para o mundo pode ser de começar em alta performance, mas terminar mais para baixo. Mas do Senhor é liberado para nós uma força que às vezes você não estava esperando, mas vai ser provisão de Deus na tua casa, no teu emprego, para aquilo que você precisa e tem colocado diante dele. Eu creio nisso. O que fazer quando as forças acabam? Eu te digo, você não vai continuar prostrado, frustrado, exausto, agindo no automático. Não, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor te criou para mais. Ele te criou para mais. E vou falar para você, não é nem algo só espiritual quando eu declaro isso. O Senhor te criou para mais do que ir desanimando e parar no meio do caminho, jogar a toalha e não concluir a corrida. Quando nós pensamos até no sentido fisiológico, existe algo que se chama mesmo o segundo fôlego. Se você é corredor, faz parte de esportes de alta performance, você já deve ter escutado sobre isso. Que assim, realmente de forma extraordinária, quando você já acabou força, o pé já está cheio de bolha. Vamos pensar aqui num contexto de maratona. Quilômetros e quilômetros, ele já passou 10 quilômetros, já passou 20 quilômetros, ele tá indo, se aproximando dos 42, mas está tão longe, o pé já está cheio de bolha, já está sangrando, ele já tomou todos os saquinhos de carboidrato que ele tinha no bolso, acabou, e a última força está chegando, falta mais 5 quilômetros, não tem mais de onde tirar força. Já é comprovado cientificamente, parece. Como que ao olhar, só falta mais um pouquinho, tô quase chegando, o corpo libera uma endorfina final, que realmente traz um novo fôlego, uma força que ele não sabia onde estava escondida, e ele corre na direção da linha de chegada com uma força que nem parece dele, é algo de outro mundo, é coisa de Deus, foi Deus quem colocou em nós. E é extraordinário como isso acontece. E eu quero então dizer e declarar que no âmbito espiritual para a tua vida nesse final de ano, nesse momento onde você já está tão ferido ao longo deste ano, você já travou muitas batalhas, falhou em algumas você ainda está travando, você pode estar com os pés sangrando, pode estar com as costas apunhaladas, eu não sei o que você está carregando já agora para esse começo de dezembro, mas a linha de chegada é logo ali, e o Senhor não te chamou para jogar a toalha agora, Ele está falando, tem um fôlego novo para você, para esse sprint final, onde eu creio e declaro sobre a tua vida, que ainda antes do ano acabar, você vai receber da parte de Deus, e você vai virar esse ano não como quem jogou a toalha e sentou no final faltando alguns quilômetros para cruzar a linha de chegada. Você vai cruzar a linha de chegada, e tudo aquilo que o Senhor declarou para a tua vida ainda para este ano, Ele te dá forças, uma unção de fortalecimento para que você chegue e alcance em nome de Jesus. Receba isso, não aceite jogar a toalha. O Senhor está liberando sobre nós isso. Ele nos criou para mais. Ele nos criou para mais. Não estou dizendo que nós não cansamos ou não nos sentimos exaustos. Mas quando a gente se sente exausto, cansado, a gente descansa, a gente não desiste. Nós vamos conversar sobre algo agora aqui nessa noite, que às vezes, até quando nós falamos assim para o Senhor, olha, não dá, eu vou ter que ficar e descansar, não tenho mais forças. Existem resgatadores que vão e nos auxiliam nessa jornada, e que é o Senhor quem até dignifica o nosso descanso, enquanto alguns vão e nos resgatam. Mas receba da parte de Deus aquilo que é necessário para que ainda este ano você finalize aquilo que foi proposto. Que seja cancelado sobre a tua vida vozes de acusação, de fracasso, de que você não é bom o suficiente, que você não tem o que precisa para realizar aquilo que de Deus te foi pedido. Porque se foi Deus quem pediu, Ele te deu tudo aquilo que você precisa para acessar sonhos, projetos e as realizações. Eu creio em nome de Jesus que nessa noite seu coração vai sair daqui borbulhando com as coisas que Ele ainda quer realizar. Se prepare, porque o ano ainda não acabou. Diga amém. Pensando nisso, nós vamos falar nessa noite sobre Davi e seus 600 homens. Talvez você já conheça essa história. Em 1 Samuel 30, do verso de 1 a 3,
Nós vamos entendendo esse contexto aqui aos poucos. E logo agora aqui no começo nós vamos entender aonde eles se encontram. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegam à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com as suas mulheres, seus filhos e suas filhas, o negócio fica feio. Aqui nesse contexto, querido, a gente vai ver um Davi que, sim, é homem de Deus, era homem segundo o coração de Deus, mas ele aqui também entrou num modus operandi de automático, assim como às vezes nós entramos. Davi aqui, que já em fuga há muito tempo, já havia até se perdido na sua identidade, nem se lembrava mais direito dos propósitos, das direções de Deus. Ele não se lembrava mais de pedir e consultar ao Senhor sobre os planos, aquilo que ele deveria fazer, o que ele não deveria fazer. Ele vai caindo em ciladas, ele vai fazendo aliança com as pessoas erradas, porque ele queria ali um sustento momentâneo, uma resolução mais imediata para alguns problemas. Então quando ele vai se envolvendo em confusões, ele se emaranha em mentiras, em alianças erradas. E aqui a gente vê que ele e esses 600 homens que se aliaram aqui a Davi, homens também renegados que ele encontrou numa caverna, eles se metem também numa guerra que não tinha nada a ver com os propósitos de Deus. E eles travam então toda essa trajetória, eles vão, e querido, hoje em dia tem tanque de guerra, tem isso e aquilo, é avião, é rapidinho para chegar no destino. Naquela época você sabia que não era assim. Então imagina, eles há dias em cavalos, a pé, no deserto, para lá, para cá. E a hora que eles chegam em casa, exaustos, cansados, sem forças, frustrados. Talvez do jeito que estamos chegando assim, já no final do ano, alguns. Frustrados, tanta coisa que não saiu como esperava. Ainda tem essa bomba. Eu chego em casa e na verdade minha casa, minha aldeia está toda incendiada. Levaram minha mulher, levaram meus filhos, levaram tudo que eu levei anos para construir. Ainda teve esse plus. E aí agora você imagina o coração desses homens. E é interessante que quando acontecem coisas assim na nossa vida, quando algo nos pega de surpresa no mau sentido, não saiu como esperávamos, a coisa piorou, a gente logo procura um bode expiatório. A gente logo quer procurar quem foi o culpado disso. E aqui, imagine, esses 600 homens se voltam para Davi e falam: é culpa sua, Davi. E agora esses 600 homens estão com sangue nos olhos, culpando Davi, quase que pegando pedras para atacar Davi, porque é você que vai pagar, porque você nos levou para uma guerra nada a ver com a nossa história, e perdemos a viagem. A hora que nós chegamos aqui, tomaram nossas mulheres, nossos filhos e tudo aquilo que temos. Queridos, às vezes, tudo ao nosso redor parece que vai caindo ao chão. A gente parece que vai quase que experimentando o pior momento da nossa história até aqui. Eu acho que é mais ou menos isso que se parece aqui para Davi. Porque quando a gente começa a olhar, a família de Davi havia ignorado ele. Saul perseguindo ele com raiva dele, daquilo que dele estava construindo. Agora, o próprio exército dele também se voltando contra ele. Parece que todos os círculos mais importantes da vida de Davi haviam rejeitado ele. Ele se encontra sozinho. Tudo em volta dele desmoronando, e talvez esse seja o pior momento. E parece, querido, que às vezes é nesse ponto da história, da nossa história, quando tudo começa a dar errado, quando tudo começa a cair, que a gente percebe que estava deixando Deus de lado. Eu acho que é aqui que Davi percebe, porque algo muito interessante começa a acontecer, e é a partir dessa virada no coração de Davi, na percepção do momento que ele estava vivendo, é que então as coisas começam a caminhar para uma vitória. Você está aqui comigo? Então eu não sei como você chegou aqui, como tem sido a jornada desse seu ano. Se talvez como Davi, você agora olha e fala: Karen, parece que está tudo ruindo. Parece que eu estou prestes a viver o pior momento da minha história.
eu quero dizer para você, e o primeiro ponto dessa noite é: Deus pode transformar o seu pior momento em um dos melhores momentos da sua vida. Parece frase de efeito, né? Mas eu gosto muito dessa frase. Deus pode transformar o seu pior momento em um dos melhores momentos da sua vida. Eu escuto meu pai falar essa frase desde 2008. Desde que eu tinha 9 anos, eu escuto meu pai falar isso. Você se lembra, pastor Eliezer, quando surgiu essa frase? Eu posso dizer para você que é verdade, não é frase de efeito, não é frase de falar em culto de domingo à noite, só para você falar amém e ir embora com o coração quentinho. Eu posso falar para você que isso é uma verdade. Porque Deus é aquele, e é o único que tem poder, autoridade e soberania sobre nossas vidas para realmente pegar o nosso pior momento, o momento onde nós achamos que é o fim da nossa história, daqui eu não tenho como me recuperar, daqui não tem como as coisas melhorarem, a partir daqui ninguém vai olhar para mim da mesma maneira, acabou minha vida, minha história, minha reputação, os meus negócios, os meus filhos, acabou a minha história aqui. Deus é aquele que pode falar: não é aí que vai acabar, estou prestes a transformar isso aí num grande testemunho, estou prestes a usar isso aí para a minha glória, estou prestes a usar isso para resgatar muitos em meu favor. O Senhor é aquele que pode pegar o teu pior momento e dar uma grande virada na tua história. Você precisa crer nisso de todo o teu coração. Hoje, com 26 anos, eu escuto essa frase desde os meus 9 anos de idade. Eu posso atestar que eu já vi muito Deus fazer isso. Pegar piores momentos e transformar em um dos melhores da história. E parece que a cada vez que Ele faz isso, Ele nos leva a um novo nível de vitória, a um novo nível de conquista, a um novo nível da proporção da glória de Deus revelada sobre as nossas vidas. Se prepare para ainda este ano, coisas que você achou que iriam detonar a tua história, acabar por aqui, sonhos que você achou que eram um ponto final, era somente o Senhor agora vai te mostrar que Ele vai usar disso para a glória dEle. E coisas ainda esse ano serão levantadas para a glória dEle, em nome de Jesus. Aconteceu isso com Davi. Aconteceu isso com Davi, porque nesse momento da história ele se toca do que estava acontecendo. Querido, você conhece Davi. Davi não era um homem inconsequente. Davi era disciplinado. Davi era um homem que sabia o que estava fazendo. Olha a história, a trajetória dele desde criança, a responsabilidade, a maneira como Deus foi conduzindo ele para cumprir propósitos. Acontece que nesse ponto da história, Davi estava distante. E quando nós estamos distante do Senhor, é o que acontece, nós tomamos decisões erradas. Nós paramos de consultar o Senhor. E como eu disse, fazemos alianças erradas. Porque queremos imediatismo, porque queremos para agora, porque queremos uma falsa sensação de segurança. Não espere chegar no pior momento da tua história para se lembrar de que a direção necessária vem de Deus. Davi não era inconsequente, ele só estava distante. Estava no automático, era isso. Estava exausto. Querido, não é que você não é temente ao Senhor e não o ama. É só que você está cansado, exausto, vivendo no automático. Está distante. Em nome de Jesus, seja traído de volta à presença do Senhor, com o coração queimando nessa noite. E receba da parte dEle uma unção de fortalecimento para ir avante. Deus transforma. A pergunta então é como? Acontece que enquanto aqueles 600 homens estavam alimentando a sua raiva contra Davi, Davi faz algo essencial. Ele busca a Deus. Ele busca a Deus. 1 Samuel 30, no versículo 6. O texto diz: mas Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Você pode ler esse texto comigo agora bem forte? Vamos lá. Mas Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Eu quero declarar que quanto a você encontra hoje forças no Senhor, o seu Deus. Você não vai encontrar essas forças agora em frases motivacionais pela internet. Você não vai encontrar essa força num novo curso que você vai fazer. São importantes sim essas coisas.
Mas essa força que você precisa para concluir esse projeto, a esperança, a confiança, os olhos no lugar certo, o foco ajustado, é no Senhor que você vai encontrar essa força. Então, podem ter 600 homens te rondando, tudo ao teu redor ruindo. Eu quero te lembrar que hoje é a noite em que você vai voltar os seus olhos para o Senhor e declarar: quanto a mim, quanto a minha força, a minha confiança está no Senhor, meu Deus. E assim o Senhor vai transformar, pode ser o seu pior momento, vai se tornar um dos melhores da sua vida. Eu creio nisso, pude viver isso. Você tem que aprender algo essencial aqui. Nem sempre quem prometeu para você que ia te dar apoio vai dar. Nem sempre amigo é amigo até o fim. Nem sempre aquele colega de trabalho que falou que estava contigo vai ficar até o fim. Mas quando ninguém pode ajudar, a gente tem que fazer o que Davi fez aqui. Ele se voltou para Deus. Às vezes ninguém vai te estender a mão, mas o Senhor está aí, só aguardando você se voltar para Ele. Só aguardando você deixar de lado essa força do teu braço de ter entrado no automático por pensar: se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Estou aqui nessa noite como voz de Deus e com amor te chacoalhar e dizer: deixa Deus fazer por você. Busca essa orientação nele, Ele vai te falar o que fazer. Como se voltar a Deus então nos seus piores momentos? Porque sabe, queridos, Davi aqui, longe dos propósitos, estava longe do povo de Deus, não estava mais consultando o Senhor quanto às ações dele. Ele se uniu ao rei Aquis, nada a ver com o propósito dele, com as alianças dele. Ele fazia jogo duplo, usava de mentiras, falei para vocês. Mesmo depois de tudo isso, tudo tão superficial, momentâneo, ele percebeu que estava fazendo isso nas próprias forças. E antes de você querer julgar Davi, tem que se lembrar que muitas vezes é o que você e eu fazemos. A gente vai se emaranhando em soluções próprias, coisas que nós vamos querendo fazer com o nosso próprio braço, no que nós achamos que é a melhor solução para agora, e não fazemos como Davi, paramos e buscamos o Senhor. É uma falsa religiosidade que nós carregamos, não faltamos um culto, estamos sempre aqui, mas quando bate a porta o nosso pior momento, não buscamos o Senhor. Eu quero te trazer 2 pontos importantes quando você pensar sobre se voltar ao Senhor no seu pior momento. O primeiro deles é se lembrar dos feitos do Senhor na sua vida. Porque se tem uma coisa que nós somos craques em fazer, é quando a gente está num momento ruim, num momento onde as coisas não saíram como nós esperávamos, é quase que um blackout na nossa mente, na nossa memória. Não tem espaço para gratidão, para coisas lindas que o Senhor já fez ao longo da nossa história. A gente só pensa no que deu errado. A gente só pensa nos 600 homens que agora carregam pedras para nos matar. Mas quando você estiver nesse momento, se voltando para o Senhor, eu falava: Deus, agora está dando tudo errado. E eu entendi que é o momento onde eu preciso me voltar para o Senhor. Me voltar para o lugar que eu não deveria ter saído. Traga à sua memória o que traz esperança. Traga à sua memória todas as vezes que o Senhor foi fiel. E é lindo quando nós tiramos os olhos só da nossa própria história e nós começamos a olhar tudo que o Senhor tem feito de lindo e maravilhoso até fora do nosso âmbito. Tudo aquilo que Ele já fez ao longo da história, e nós pegamos a Bíblia e aí está cheio de histórias e testemunhos de coisas lindas, extraordinárias, sobrenaturais, que a mente humana não consegue explicar, de coisas que Deus já fez. E aí isso já era para encher o teu coração de fé. E aí você começa a olhar para a tua história, de onde Deus te tirou, as maravilhas que Ele já fez, as curas que Ele já derramou sobre você, sobre a tua família, sobre quem estava doente, aquela pessoa que você achou que nunca fosse se converter e hoje está sentada do teu lado assistindo o culto, declarando glória. E você começa a ver as coisas lindas que Ele já fez e o seu coração já vai se enchendo de fé. E aí você olha para a tua amiga que está sentada aí perto e lembra do testemunho dela, de coisas que ela compartilhou com você, das coisas que Deus já fez. Aí, querido, não tem como o teu coração ficar incrédulo, porque você vai se enchendo das coisas lindas que Deus já fez. É por isso que é tão bom viver em comunidade. É por isso que a hora que um está esmurecendo, o outro vem, se lembra do que Deus já fez. Se lembre de que Ele é fiel. Se lembre dos memoriais que você tem feito ao longo do caminho, para se lembrar das obras grandiosas do Senhor. É para isso que memoriais são tão importantes.
Nós vamos revivendo. Isso vai ficando gravado no nosso coração. As maravilhas que o Senhor já fez. Você precisa se lembrar do quanto Ele é bom, de tudo aquilo que Ele já fez na tua vida. Na hora que o negócio aperta, tira o seu olho só do problema. Volta os teus olhos para o caráter do seu Pai, para o caráter do seu Deus. Se lembre de quem Ele é. Se lembre das coisas que Ele disse que iria fazer. Se lembre dEle dizendo na palavra dEle de que a obra que Ele começou, Ele iria terminar. Comece a se lembrar que se Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, então se Ele disse e prometeu, Ele fará. Então são nesses momentos que nós nos lembramos dos grandes feitos do Senhor. Você está comigo aqui? E a segunda coisa que você vai fazer é reconhecer o teu erro por ter ficado com o teu coração distante. Isso precisa acontecer. Reconheça o teu erro. Reconheça ter endurecido o teu coração. Reconheça que por ter ficado no automático aí nos últimos tempos, talvez por ter enfrentado tempos difíceis, talvez uma seta de incredulidade tenha alcançado o teu coração, e o teu olhar para milagres e coisas extraordinárias talvez até tenha se apagado. E peça perdão ao Senhor. Querido, o coração do Pai não resiste a um coração quebrantado. Não deixe um pensamento de acusação te afastar do Senhor. Se tem uma coisa que às vezes o pessoal conversa conosco, seja em atendimentos, em conversas especiais, é que uma das coisas que mais os separam da presença de Deus, de ter um relacionamento com Deus, que é algo tão gostoso, é para ser tão leve, é para ser tão natural, é um sentimento de culpa pelo distanciamento, por ter tomado decisões erradas. Mas não tem nada que o Pai ame mais do que te ter perto dEle. Só o que Ele está esperando é você reconhecer e convidar Ele de novo para a tua história. Se lembre, Ele pode tornar esse pior momento em um dos melhores. Mas para isso você precisa se lembrar de quem Ele é. E precisa reconhecer o teu erro nessa história. E convidá-lo a entrar na história. Quero te lembrar de uma frase especial do nosso bispo. Hoje é um bom dia para você se humilhar e se render diante do Senhor. Hoje é um bom dia para chorar diante dEle, dizendo: Senhor, me perdoe. Caminhei distante no automático, mas só o que eu quero, nesse momento onde as minhas forças se foram, é viver o que a tua palavra declara, que quando eu sou fraco é que sou forte, porque o Senhor me pega no colo e me leva até o fim. Mas para isso você precisa se render e permitir que Ele tome conta da tua história. Diga amém. Amém. Em segundo lugar, deixa essa verdade entrar no teu coração. Deus nunca desprezará um coração quebrantado e contrito. No verso 8, Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? Davi então finalmente pergunta ao Senhor o que fazer. O Senhor está esperando só você tomar esse passo de perguntar. Parece a gente, quando é novinho, está crescendo, está querendo caminhar pelas próprias pernas e quer fazer o que está na cabeça. E aí chega uma hora, depois de bater tanto a cabeça, a gente finalmente chega no pai e na mãe e fala: ô pai, o que você acha que eu devo fazer? Já fiz tanto isso. Mas era tão gostoso poder ver nos olhos do meu pai, tipo, finalmente eu estava esperando você vir me perguntar. Enquanto você não me pedisse ajuda, eu ia deixar você tomar os teus passos para aprender. Mas a hora que eu chegava no meu pai, eu podia ter feito tudo que você imaginar, mas ele parecia que estava aguardando eu chegar. Pai, o que eu faço? O que o senhor acha? É Davi aqui, depois de bater a cabeça, finalmente se volta para o Senhor e chega: Deus, o Senhor acha que eu deveria ir atrás desses saqueadores? O Senhor vai nos dar a vitória. Deixa eu saber qual é a resposta do Senhor. E querido, é isso que precisa ficar firme agora no teu coração. Que quando as nossas forças acabam, a gente não só acha que é incapaz, a gente acha que não é merecedor da graça de Deus. Mas na verdade é justamente isso que o Senhor quer.
que os nossos olhos se voltem para Ele, o nosso coração se volte para o querer dEle. É o que Ele está querendo. A palavra de Deus fala para nós, em Salmo 51:17, que o sacrifício que Ele deseja de nós é um espírito quebrantado. E que Ele não vai rejeitar um coração humilde, arrependido. Alguém que realmente valoriza a direção de Deus. Porque se for para você hoje dobrar teu joelho e falar: tá, Deus, me fala o que é que você quer. Vamos ver esse teu jeito. Não é um coração altivo que o Senhor... Decisões erradas. Pelas minhas forças e o meu entendimento falho, talvez como Davi, eu faça alianças erradas com as pessoas erradas. E eu me coloque não só a mim, mas a minha família em situações erradas e completamente opostas ao teu propósito para a minha vida. Então, Deus, eu verdadeiramente valorizo e aguardo a tua direção. Aí Ele vem. Analise a tua postura e o teu coração ao colocar diante de Deus teus questionamentos. Você não está indo consultar bola de cristal e afins, não vou nomear. Não é qualquer espírito que você está indo consultar. É o Espírito Santo de Deus. É o Deus Todo-Poderoso. É aquele que vence guerras, batalhas. Ele que é alfa, ômega, Ele que sabe todas as coisas. É diante desse Deus que você está colocando as tuas questões. Então verdadeiramente valorize a palavra e a direção dEle. E quando Ele der, obedeça. Pense nisso. E não em acusações como: eu já errei tanto. Talvez agora seja tarde demais para querer consertar minha situação. Nunca é tarde demais. O nosso Deus é o Deus da segunda chance. E o que Ele mais quer é que você deixe Ele trabalhar. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Para de querer resolver tudo na sua força. Eu declaro que nessa noite você vai fazer como Davi. E você vai buscar o Senhor, o seu Deus. E nele vai buscar força. Nele vai buscar direção. Vai se voltar para Ele e falar: Senhor, o que o Senhor acha que eu devo fazer? Como eu vou resolver essa situação? Mas com o coração cheio de fé. Em nome de Jesus. E aí, em terceiro lugar, ouça a orientação de Deus. O Senhor então diz a Davi: sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Sim, pode ir. Certamente vocês vão recuperar. Querido, esse é o melhor momento para ouvir Deus. Parece que quando a gente está fragilizado, a gente abaixa a guarda. A gente fala: verdadeiramente, Deus, eu preciso do Senhor. Quando as nossas forças estão poucas, aí então é que Ele nos fortalece, aí é que Ele vem com direção. 2 Coríntios 12:10 diz para nós: por isso eu aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições, aflições que sofro por Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando parece o meu pior momento, aí é que vem o meu melhor momento. Quando parece que não vai dar certo, aí é que Jesus vem e transforma a minha história e mostra para todo mundo que Ele é Deus. Então, se você está chegando ao final desse ano com algumas perseguições, com alguns projetos que você está achando que vão falhar, comece a declarar no mundo espiritual: você está achando que é o meu fim, Satanás, mas na verdade é nesse momento que o Senhor vem em meu resgate, é nesse momento que Ele vai me dar uma direção, é nesse momento que eu vou dobrar o meu joelho e em contrição diante do Senhor vou ouvir a voz dEle e eu vou adiante, eu não vou parar agora. É nesse momento que você recebe um segundo fôlego para um sprint final. E o Senhor está derramando aqui sobre muitos de vocês esse fôlego novo para concluir esse ano voando. Porque você vai começar 2026 não com um sentimento de culpa por mais um ano escrever as mesmas coisas e nunca completar. Está cancelado sobre a sua vida esse pensamento de derrota, de fracasso, de que você nunca dá certo. Em nome de Jesus. Você vai começar o ano de 2026 crendo em quem você é em Deus. E colocando e acreditando nos projetos e sonhos do Senhor sobre a sua vida. Com uma força, um fôlego, uma unção que vem direto do céu sobre a tua vida. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Satanás vai parar de derrubar as nossas vidas assim tão facilmente. Eu declaro mentes fortes, blindadas pelo Senhor. Às vezes somos derrubados com os nossos próprios pensamentos. E uns pensamentos, irmão, que não tem cabimento para quem é filho de Deus. Eu me incluo nessa conta. Quantas vezes Satanás nos pega, nos derruba de coisas que a gente nem chegou a trombar com a dificuldade. A gente para antes dela com medo dela. Satanás não vai destruir assim os projetos e sonhos do Senhor para a tua vida
com esse tipo de seta em nome de Jesus. Você é fortalecido no Senhor. Meu Deus, quando se voltarem para você com pedras, não, você vai buscar o Senhor e dele vai vir direção. Assim como Davi aqui pegou esses 600 homens, que ainda estavam morrendo de raiva dele, tá? Porque às vezes a situação no mundo natural não vai mudar, mas no mundo espiritual já mudou. No mundo espiritual, Davi já havia buscado o Senhor, Deus já havia dado direção para ele, ele falou, então eu vou para o lugar que o Senhor está me mandando ir. Mas os homens ainda estavam morrendo de raiva dele. Mas ele vem com uma graça de Deus e vai redirecionando a raiva desses homens para os inimigos, que eram aqueles que haviam tomado suas esposas, filhos e posses. E então eles começam a arrumar para aquilo que o Senhor havia dirigido eles. Mas eu quero que você ainda tenha em mente algo aqui. Mesmo tendo recebido uma direção de Deus, ainda estavam cansados, abatidos, frustrados. Tinham acabado de chegar e olhar toda aquela destruição. E eles já começam então a perseguir seus inimigos, os amalequitas. Com raiva, frustração, medo. Será que minha esposa está viva? Será que meus filhos estão vivos? O que será que fizeram com eles? Será que vamos encontrá-los? Aí bate medo, ansiedades, desespero. Mas eles estão nessa jornada. Acontece que eles não sabem onde é o esconderijo dos amalequitas. Não sabem nem por onde começar essa busca. E talvez, querido, se não fosse pelo amor que eles tinham pela família e por aqueles que haviam sido levados, eles já desistissem por ali. Te contar uma coisa, é bem isso que acontece. 200 desistem da caminhada. O exército, eles chegaram ao ribeiro chamado Ribeiro de Besor. Ali eles descem dos cavalos, eles começam a tomar um pouco d'água na beira do riacho. E a hora que Davi fala para eles, vamos seguir em frente, vamos seguir jornada. 200 desses homens dizem, podem seguir sem nós. A gente não vai não. Não tem mais força, Davi. Eu não consigo mais dar um passo. Não dá mais, Davi. E aí você começa a pensar o quão cansada uma pessoa precisa estar para ela abandonar a busca da própria família. Como eu disse, esse não é um lugar de julgamento. Porque talvez essa até seja uma situação semelhante à tua hoje. Talvez no teu coração você até esteja dizendo, boa palavra, amém. Eu recebo do Senhor o renovo, mas a verdade, Karen, é que eu não consigo dar mais nenhum passo. Sim, minha família está dependendo de mim, está dependendo de eu conseguir uma promoção, está dependendo de eu recuperar um emprego. Sim, os meus filhos estão dependendo de eu levantar da cama, dessa depressão que me puxa toda manhã e eu não consigo levantar. Eu não sei mais, eu não tenho mais forças para viver. Mas sabe o que é? Pode seguir sem mim, porque eu não consigo mais. Há um desespero no teu coração, um cansaço que te consumiu. E você está dizendo, não dá mais, eu vou ficar. Pode seguir. Vocês que estão animados aí com o próximo ano, eu só vejo desespero, eu não vejo esperança nesse país, eu não sei o que vai ser de mim o ano que vem como empresário, para mim deu. Vocês podem seguir nessa fé aí, declarando com a minha alma vai tudo bem, mas eu estou cansado. Sabe, querido, não é incomum encontrarmos pessoas que estão bem nesse lugar, às vezes sentados ao nosso lado. Não é porque estamos numa igreja que aqui não tem gente de verdade. É assim. Às vezes nos encontramos nesse lugar. Às vezes alguns de vocês até o começo do ano ainda estavam com toda a força. Marchando, crendo, declarando, não, a gente vai conseguir, a gente vai conquistar, mas chega uma hora que... Não sei se foi a série de derrotas que você enfrentou ao longo desse ano. Se é dificuldades com a sua família, com o seu cônjuge, às vezes um divórcio bateu a porta e tirou tua força.
vícios que você não consegue se ver livre. Já há anos você luta, busca vitória no Senhor. Eu não sei qual é a razão, mas existem muitas pessoas que simplesmente se sentam e falam: daqui eu não vou levantar. E nesse momento, nós como igreja, nós precisamos decidir o que nós vamos fazer com essas pessoas que estão no Ribeiro de Besor. A gente vai repreender elas? Nós vamos humilhar elas? A gente vai até dar um minutinho de descanso, mas vai ficar olhando no relógio dizendo: ô, levanta aí, já deu, chorou, enxugou as lágrimas, agora levanta e vamos fazer. E aí, tua postura como igreja, como corpo, o que você vai fazer? A gente pode fazer como Davi fez. Sabe o que Davi fez? Davi deixou eles ficarem. Davi falou: fechou, vocês ficam aí. Eu vou com os outros 400. Você precisa descansar? Você precisa ficar no ribeiro? Fica aí, descansa. A gente vai resgatar a tua família por você. A gente volta aí logo, logo com os teus despojos. Tá entendendo porque não dá para viver no isolamento, querido? Eu acho isso lindo. É lindo quando a gente tem quem lute pela nossa família quando a gente não tem forças. É lindo ter quem batalhe em oração por nós quando a gente não tem palavras para usar mais. Se você é um desses que se encontra prostrado no Ribeiro de Besor, eu te digo que vem também ajuda da parte de Deus para você. Não vai vir uma palavra de acusação sobre a tua vida. Não. Se você precisa descansar, então descanse. Mas a gente tem mais 400 que nós precisamos seguir em frente e prosseguir firmado na promessa. E esse é o próximo ponto. Prossiga firmado na promessa. Porque Davi continuou a perseguição com os 400 homens. Mesmo cansados, eles foram seguindo. E queridos, chega uma hora que estava ficando cada vez mais desanimadora a situação. Porque eles não estavam encontrando nada, nenhuma pista por onde eles foram, o que eles deixaram para trás, nada. Mas eles tinham uma promessa, porque o Senhor havia dito: vão, sigam em frente, porque certamente vocês encontrarão. Bom, eles estão ali. Então Davi, por obedecer ao Senhor, ele começa a ver as portas que Deus vai abrindo à frente no caminho. Porque não desistiu. Ele segue. Então no verso 11, no caminho eles encontraram um rapaz egípcio num campo. E o levaram até Davi, deram-lhe então um pouco de pão para comer, água para beber. Acontece que esse egípcio havia sido deixado para trás pelos amalequitas, porque ele já era um peso morto. Então, por ter sido tratado com gentileza, deram a ele o que comer, o que beber. Ele então fala para eles onde é que era o esconderijo dos amalequitas. Realmente uma provisão de Deus no meio do deserto. É nesse momento então que Davi e os seus homens vão para cima do inimigo. Fique atento, tá? Com as portas, as coisas que Deus vai deixando no meio do caminho, quando você acha que não está vendo nada, quando você acha que nada está acontecendo. Quando você acha que Deus não está entendendo. Deus disse que ia comigo, mas eu não estou vendo nada. Fica de olho no improvável. Fica de olho naquilo que você não imaginava que pudesse ser porta de Deus na tua vida. De repente é um egípcio largado para trás. E é Ele quem tem resposta. Eu não sei. Peça ao Senhor para abrir teus olhos, porque se Ele disse que faria, se Ele disse que abriria as portas, Ele vai abrir. Se foi Ele quem disse, Ele vai fazer. Mas você precisa estar alinhado, percebendo o que Ele está fazendo. Bom, só Deus pode restituir além do que o inimigo te roubou. Queridos, quando eles chegam, agora aqui já no versículo 18, Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado, resgatou suas esposas e não faltava coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filho nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta, diga tudo. Tudo é tudo, irmão. E também recuperou todos os rebanhos. E os seus companheiros os levaram à frente dos outros animais e disseram: esse despojo pertence a Davi. Estava voltando com tudo aquilo que o inimigo roubou. Nada se perdeu. Deus preservou tudo, Ele cuidou de tudo e devolveu muito além. Querido, isso vem preencher o teu coração de fé para você não se entristecer, não se desanimar diante da derrota de hoje, diante daquilo que o inimigo levou. Porque o Senhor vai restituir tudo. E muito além. Mas você precisa perseverar na promessa dEle. Cada mulher, cada criança, todos resgatados.
E aí Davi, que naquele ponto onde ele se via como no pior momento da sua história, sendo o bode expiatório, o culpado de tudo ter dado errado, agora aqui é o herói. E seu exército dizendo: estes despojos pertencem a Davi, o nosso herói, o nosso comandante, aquele que até então eles estavam morrendo de raiva. Mas quando no nosso pior momento nós buscamos ao Senhor, se torna um dos melhores momentos da nossa história, testemunho a ser contado. Querido, talvez hoje você se encontra como Davi estava naquele primeiro momento. A palavra de Deus para você, Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não pela sua própria força. Você, que está precisando de um fôlego novo para esse final de ano, para finalizar alguns projetos. Você que já havia declarado assim: agora é só o ano que vem, eu não quero mais saber. Se for necessário, eu fecho as portas e só abro dia 2 de janeiro. Não quero mais problema para minha cabeça. Ei, você, Deus está falando, não é por força nem por violência, não é pela tua força, pela tua inteligência, mas em nome do Senhor dos Exércitos, é que você vai marchar adiante e receber um novo fôlego e força para finalizar tudo aquilo que o Senhor disse que ainda aconteceria neste ano. Enche teu coração de fé. Querido, eu quero trazer os teus pensamentos agora, rapidamente, para aqueles que ficaram lá no Ribeiro de Bezó. Porque o que você deve estar pensando, talvez se pareça com o pensamento de algumas pessoas nessa história, como por exemplo as esposas resgatadas. Imagina você agora, mulher, foi levada da tua casa com seus filhos, a incerteza: vou continuar viva, onde é que eu estou? Quem são essas pessoas? Cadê meu marido? De repente você começa a ouvir um vucu-vucu no acampamento. E aí você começa a ouvir: é o exército de Davi. Estão vindo em nosso favor. Teu coração já começa a acelerar. E aí você já começa a querer procurar: cadê meu marido? Cadê meu marido? De repente vem um pessoal, te coloca para cima do camelo e vocês estão seguindo. E aí você começa a falar: cadê meu marido? E aí ele fala assim para você: ele ficou lá no Ribeiro de Bezó. Tem também aqueles que foram os resgatadores, que foram lá, arriscaram a vida, que talvez na hora de voltar, descendo a cordilheira, olham para aqueles 200 que estão lá na beira do riacho descansando. E a tendência nossa humana é olhar e falar: que bonito, hein? Dormindo enquanto a gente estava lá arriscando a vida. Talvez você se sinta como alguns dos homens de Davi, ou talvez com a visão de algumas esposas ali, um pouco irritadas, ressentidos. O que acontece aqui no verso 22 é que eles começam a dizer: como eles não foram conosco, eles não devem receber nada dos despojos que recuperamos. Devolvam as esposas e os filhos dele e mandem todos embora. Não merecem dos despojos, porque foi a gente que conquistou. Porque às vezes, no olhar daqueles que seguiram em frente, ao olhar para aqueles que precisaram parar, descansar, exaustos, precisando de auxílio, a tendência nossa humana é puxar para o nosso ego, porque eu continuei, fui até o fim. Aqui o Senhor nos ensina mais uma vez. Olha a reação de Davi. Davi, porém, disse: não, meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que Deus nos deu. Porque foi o Senhor quem nos deu. Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores que nos atacou. Quem lhes dará ouvidos quando falam desse modo? Nós dividiremos igualmente entre os que foram à batalha e os que guardaram a bagagem. Davi aqui, eu dizia: olha, eles ficaram guardando a bagagem, isso é importante. Ele estava até dignificando a escolha, a decisão, a importância daqueles que precisaram descansar. Querido, não tem problema algum em descansar. Jesus luta quando você não pode. Jesus luta quando você não pode. Se por acaso hoje você é um daqueles que precisa se deitar no colo do Senhor e pedir auxílio, pedir descanso, o Senhor está dizendo: quem dá a vitória sou eu. O mérito é meu, diz o Senhor.
Porque quando Davi se volta para o Senhor e pede ajuda, se não fosse a mão do Senhor, ele teria sido morto por aqueles homens. Então nem quanto aqueles que foram à batalha, nem quanto aqueles que ficaram, a vitória, toda a honra, toda a glória é somente ao Senhor. Quando você chegar no final desse ano, concluindo projetos, batendo metas, realizando sonhos, você vai erguer as suas mãos ao Senhor e dizer: toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, porque é Ele quem dá, é Ele quem libera, é Ele quem abre as comportas do céu, é Ele quem me dá força, é Ele quem me tira da cama pela manhã. Então toda a honra e toda a glória retorna para Ele, porque é Ele quem faz, é Ele quem faz. Jesus é quem luta por você quando você não pode. Se você precisar se prostrar e descansar, o Senhor levanta os resgatadores, que vão voltar com os despojos, e será derramado igualmente sobre a igreja do Senhor. Eu quero te convidar a se colocar em pé. E eu não sei qual é a porção que você precisa nessa noite. Se você precisa de descanso, ou se você só precisa pedir para o Senhor um fôlego final. E eu quero orar para que você receba um fôlego final. Às vezes você já estava, agora nesse meio de ano, final de ano, prostrado ali no Ribeiro de Besor, pedindo ao Senhor descanso. Eu quero declarar que agora vem um fôlego final para você realizar o que está no teu coração, o que o Senhor te mostrou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não se envergonhe se você precisar descansar. Não. O Senhor envia a força necessária para você nesse momento. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. É receber oração de fortalecimento. É receber agora uma oração dos nossos irmãos intercessores, que pela sensibilidade do Senhor vão liberar para você uma palavra de bênção, uma palavra de fortalecimento. Você que está assim: pastor, eu não sei como eu vou realizar, eu não sei como chegar no final dessa próxima semana. Vem aqui, nós queremos orar por você. Nós queremos impor nossas mãos sobre você. Queremos te puxar pelos ombros e falar que você não vai desistir, que você não vai ficar pelo caminho, mas que se precisar descansar, lutaremos as suas batalhas. Vamos dobrar os nossos joelhos e orar com você e declarar vitória sobre a sua vida. Enquanto você chora aos pés do Senhor, nós batalhamos em oração pela tua vida, pela tua casa, e liberamos e declaramos vitória em nome de Jesus. Seus filhos vão voltar para a casa do Senhor. Seu casamento não vai acabar. Nós liberamos uma palavra de bênção. Nós não vamos desistir. Vamos caminhar juntos em nome de Jesus. E eu declaro agora sobre a tua vida, em nome de Jesus, um fôlego novo. Espírito Santo de Deus, sopra sobre o seu povo agora, sobre esse recinto, sobre esse templo agora. Um fôlego novo, um vento novo, em nome de Jesus. Levanta o prostrado, renova o cansado. Vem com fôlego e vem com fogo poderoso sobre os meus irmãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que completem a corrida, para que nenhum deles fique para trás. Receba agora poder do alto, porque você não vai fazer na tua força, querido. É na força do Espírito Santo de Deus. Receba a unção de Deus, em nome de Jesus. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, dá vida aos mortos. Levanta o cansado em nome de Jesus. Chora, o Senhor te toma pela mão. Ele sopra a vida sobre os mortos, sobre o cansado, sobre o enfermo, sobre os depressivos, sobre os ansiosos. Receba a cura do alto. Força para concluir os sonhos, os planos, projetos de Deus. Em nome de Jesus. Você não está sozinho. Não está sozinho. Não, em nome de Jesus. Receba um abraço da sua família da fé. Nós estamos aqui batalhando por você. Estamos aqui intercedendo por você. Há um exército lutando junto com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja fortalecido pelo Senhor. Você que está em casa acompanhando na nossa comunidade online, você, família, estamos contigo em oração. Se você tem pedido de oração, algo importante no teu coração,
Coloque agora no chat, nós queremos declarar vida sobre você, sobre a sua casa, uma palavra de cura, em nome de Jesus, um fortalecimento sobre você. Eu declaro em nome de Jesus, todo espírito deprimido bata em retirada, toda síndrome do pânico, em nome de Jesus, se levanta dessa cama, se levanta dessa cama, e que um espírito de vida alcance você onde você está. Um novo fôlego eu declaro em nome de Jesus, para que você conclua tudo aquilo que o Senhor tem te chamado a viver. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quando somos fracos, é que o Senhor nos fortalece. Que você sinta agora aí no teu espírito, não força humana, mas algo espiritual se movimentando dentro de você, uma unção do céu que vai fazer com que você saia daqui diferente nessa noite. Um fôlego novo sobre a igreja. O ano ainda não acabou, dezembro ainda não acabou. Um fôlego novo sobre você e sobre a sua casa. Ah, Jesus, o Senhor é lindo. Eu sinto que o Senhor ainda vai te surpreender ainda esse ano. Não tente o Senhor, não reclame ainda. Não murmure contra o Senhor sobre coisas, sonhos, projetos não realizados. O ano ainda não acabou. Não. Erga os teus olhos para de onde vem o teu socorro. Agradeça ao Senhor, já comece a se mover em gratidão, porque o Senhor está liberando algo especial. Não tente o Senhor, não reclame, não murmure, não. O Senhor está te chamando a glorificar e em gratidão engrandecer o nome dEle por aquilo que Ele já liberou para a tua vida e você ainda vai acessar. Muda a tua mentalidade, Não mentalidade de escassez, de derrota, nada nunca dá certo pra mim. Tá cancelado isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Você tá indo para um outro nível. É um outro nível, é um ano de uma nova unção. E você tá recebendo ainda dessa nova unção, que te leva uma nova mentalidade para um outro lugar. O Senhor tá te ensinando. Receba, agradeça, mova-se em gratidão. Ele ainda tá fazendo. Receba em nome de Jesus algo novo e uma unção de fortalecimento. Aleluia, aleluia. E que o amor do Pai, a graça de Jesus o Filho, o poder do Espírito Santo, suas ricas consolações, dons que nos são suficientes, estejam sobre nossas vidas, não só hoje, mas por todo sempre. Aleluia, em nome de Jesus. Você é forte no Senhor, você é forte no Senhor. Aleluia. E amanhã nós nos vemos para semear o mês de julho em nome de Jesus. Eu te vejo aqui amanhã às 6 da manhã, se Deus